Graças a Deus. Estamos juntos novamente para que possamos fazer o estudo da palavra de Deus. E eu gostaria de estudar o livro um pouco do livro de Daniel. Daniel é um homem de Deus nas Escrituras, ao qual ele foi levado, exilado para um reino, o reino que não era seu, o reino da Babilônia, ao qual ali ele sobressaiu, ele cresceu, ele se destacou nesse reino, pois houve nele, em Daniel, um espírito excelente, né? E ao ponto que ele chegou a ser governador nesse reino, abaixo do rei Dário, e recebeu a missão de Deus de trazer todas as revelações dos últimos tempos que estavam por vir. Daniel, ele cresceu. Por que ele cresceu? Porque ele se destacou, porque houve uma proposta de vida sobre o coração dele. E essa proposta realmente reforça a importância também, nos dias de hoje, nós temos uma proposta de vida de servir a Deus. Pois a palavra de Deus fala que vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E houve uma proposta no coração dele de servir a Deus, e não aos reis daquela época, aos senhores, aos governantes, seja a qual for o sistema que havia naquela época. O seu propósito era servir a Deus. Nisso, ele alcançou um espírito excelente e Deus usou ele de uma maneira grandiosa. E acredito que essa palavra, essa mensagem chegará ao seu coração também, para que possa haver em cada um de nós um espírito excelente. Mas quando isso acontecerá? Quando houver em nós também um desejo, uma vontade, uma proposta de servir somente a Deus. E como servimos a Deus? Com as Escrituras, aprendendo as Escrituras, porque através dela, sendo guardada e praticada em nosso coração, o Senhor manifestará em nossas vidas, nos levando a conquistar aquilo que humanamente seria impossível. Mas Deus nos fará vencer, pois o seu poder e a sua glória estará presente em nossa vida através da palavra. Então, Daniel foi levado a esse império, e quando logo se chega, ele se propôs no coração de não se alimentar da mesa do rei. Essa proposta não era simplesmente um alimento, mas que trazia também uma separação. Ele queria viver exclusivamente a Deus, sentado naquela mesa. Ele poderia estar sendo influenciado, e é tudo o que ele não queria, ser influenciado. Nos dias de hoje também deveremos buscar viver longe das influências, pois Satanás ele tem influenciado o mundo no costume, nas ideias, na maneira de se viver. Pois nós não podemos sentar nessa mesa. Temos que tentar sentar na mesa que Deus nos dá. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos sentar beber do cálice da bênção e do cálice da maldição. Temos que ter uma decisão. E é dias de nós decidirmos realmente o que queremos. Servimos a Deus em sua palavra, renunciando a nós mesmos, ou ainda continuaremos sendo influenciados por essas gerações malignas, corruptas, ao qual não estão perdoando ninguém, estão levando pessoas ao desespero, levando as pessoas ao sofrimento, pois nada disso era necessário. Existe terra suficiente, existe tanta riqueza suficiente para que ninguém passasse por necessidade. Mas a influência trabalha na mente e no coração das pessoas, escravizando as pessoas cada vez mais. Mas eu convido a você, através da palavra, se libertar de tudo isso. E no capítulo 1 de Daniel, no verso 8, temos o seguinte texto: E Daniel assentou no seu coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que se lhe concedesse que não de se contaminar. Ora, deu Deus Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O eunuco não entendia no início, pois tinha um medo muito grande daquele império, daquele rei Nabucodonosor. Mas ele aceitou a proposta de Daniel. Daniel, então, não sentou junto àquela mesa. Preferiu comer legumes no espaço de 10 dias, para que podia ser notado a diferença
Naturalmente, uma pessoa só alimentando de legumes, ela estaria mais desfalecida, né? Pois na mesa do rei, muito mais banquete haveria. Porém, a graça de Deus estava com Daniel. A graça de Deus tem que estar conosco também, quando se houver uma proposta em nosso coração de não sentarmos na mesa dos reis, na mesa dos senhores, daqueles governantes que tentam governar a mente, o coração das pessoas, escravizando pessoas. Precisamos nos libertar. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como se liberta? Se eu ainda estou sentado e alimentando dos alimentos que aqueles que só querem governar a mente, escravizar a alma e o espírito das pessoas. Eu só sento para alimentar esse alimento. Então eu tenho que sair e alimentar da palavra de Deus, pois na palavra eu terei a minha liberdade. Liberdade que não é somente física, mas é mental, espiritual, emocional, seja qual for o sentido. Cristo quer te libertar. Então, no texto, no verso 12, nós temos o seguinte texto: E experimenta, peço-te, e os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Como alguém pode se fortalecer com legume e água? Mas nós não podemos esquecer que a graça de Deus estava, a misericórdia de Deus estava com Daniel, pois houve uma proposta em seu coração. E assim também deve ser em nossa vida, no nome de Jesus. No contexto ainda, nós temos o seguinte dizeres: então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que come a porção do manjar do rei. E conforme vires, que hajas com os teus servos. E ele conveio nisto, e os experimentou 10 dias. Ao fim de 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos, né, do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Haverá diferença, meu irmão, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Parece que eles não estariam sendo diferentes, não estariam desfalecidos, mas eles não alimentavam, não era de um alimento, era de uma palavra que estava ao coração. Lembras que Cristo diz: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu te convido a você sair da mesa do rei, sair das televisões, sair dos noticiários, sair dos fake news, sair de tudo aquilo que quer inflamar o seu coração, contaminar, sujar a sua mente e se assentar para comer legumes, para comer a água, para comer o alimento de Deus. Aquele que todos desprezam. Por que legume? Dê um legume para uma criança alimentar. Eles desprezam. Dê legume para você ver. Eles vão desprezar. Eles querem doce. Eles querem outras coisas. Mas, meu irmão, o mundo está desprezando a palavra. Mas você não pode desprezar. E eu estou aqui para te alertar. Sai da mesa do rei. Senta para alimentar dos legumes que Deus quer te dar. Da água, da fonte da vida que Ele quer te dar. A sua aparência será melhor. Aparência não é só física. É o estado, é o teu estado, a sua forma de estar. Enquanto o mundo desfalece, você estará forte. Enquanto o mundo empobrece, Deus te enriquecerá. Não é só no dinheiro que eu estou falando. É na alegria, é na paz, é na salvação, é no conhecimento. Porque o mundo empobrece a cada dia. Não sabe onde Deus está. Estão buscando, onde eles falam, Deus está ali, eles vão. Eles não conseguem ver Deus, porque o coração está contaminado. Limpa o seu coração com a palavra de Deus. Eu te convido a você viver essa diferença nos dias que vivemos e todos os dias da sua vida. Sente na mesa que Deus tem para você. Beba do cálice que Deus tem para você. E você verá a diferença em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, amado Pai, abençoe, meu Deus, todos agora. Que possamos a cada dia, meu Deus, sair da mesa dos reis e sentar somente em sua mesa. E participarmos da tua palavra, do teu alimento, pois o teu alimento nos fortalecerá. Tu deu alimento para Elias, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. E eu creio que o alimento que o Senhor tem para nos dar é muito maior do que o alimento físico, humano. O Senhor tem algo sobrenatural para fazer em nossa vida. Pai, eu abençoo a todos. E eu repreendo todo o mal que tenta contra estas pessoas. Que esse mal caia por terra e que o teu reino esteja sobre cada um deles.
em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que a bênção de Deus esteja com vocês, em nome de Jesus.